Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa nossas conversas, né? Salmo 144. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu quero iniciar um novo círculo de conversa, né? Sobre o fundamentalismo, né? O que é fundamentalismo? Fundamentalismo, fundamento. Fundamento é o alicerce das edificações, das construções, né? Então, o que é ser fundamental? Para o Evangelho, fundamental é o Evangelho, né? Todo mais que existe é comentário, né? Então, não existe Jesus fora do Evangelho, né? O Evangelho, que são os 4 evangelhos reunidos na Bíblia, né? São reportagens a respeito da vida de Jesus e dos seus feitos e dos seus ensinamentos. Fora isso, tudo é comentário. As cartas de Paulo, né, você pode deixar de lado. As cartas de Pedro você pode deixar de lado. As cartas de João você pode deixar de lado. O Apocalipse você pode deixar de lado, né? Os textos do Velho Testamento você pode deixá-los de lado também, né? Porque o que é fundamental do evangélico? O Evangelho. Tudo o mais é comentário. Aí, mas por que se reúne tudo na Bíblia? Uma coisa que a gente precisa lembrar é que a Bíblia faz pouco tempo que ela é do jeito que é, né? Então, esses livros eles eram dispersos, né? A Bíblia é uma biblioteca, é uma reunião de escritos de livros. E muitas vezes eles não são assim, como se diz, homogêneos, né? Eles têm algumas situações diversas entre eles, né? Por quê? Porque foram escritos por pessoas diferentes, em momentos diferentes, né? E aí, nesse ponto que a gente precisa entender o que é o Evangelho, que é uma reportagem sobre a vida de Jesus, né? Sobre as suas pregações, e o que são, né, os comentários, né? Cada comentário representa um autor e uma época. Então, uma sociedade diferente, né? Com necessidades diferentes, né? E com objetivos, né, também diferentes, né? Então, é isso que a gente precisa compreender. Cada ser humano é um representante do seu próprio tempo e do seu próprio espaço, né? Então, o que vai unir todas essas pessoas é a comunhão com Deus, né? E que Jesus nos deixou? Jesus nos deixou o Espírito Santo, né? Mais nada, né? E o que Jesus deixou para os apóstolos, né? Anuncie o reino dos céus. O reino dos céus vai ser consequência, né, da intensidade dessa comunhão, da intimidade das pessoas com Deus, né? É isso. Não é mais do que isso. O reino dos céus, ele é uma consequência do amor, né, do ser humano com Deus e do amor do ser humano com o próximo. Mais nada. Então, e existe algumas coisas que dificultam esse relacionamento, essa comunhão com Deus, né? E isso é claramente percebido, né, se você ler os livros do Antigo Testamento, que o que mais magoava Deus era a idolatria do homem, né? E Salomão, que foi o maior sábio da antiguidade, segundo, né,
os livros judaicos, né, ele descreve a vaidade como o maior problema do ser humano. E idolatria, você se apegar a um ídolo, você precisar de imagens, né? Isso é um grande problema, porque isso também é um certo reflexo da vaidade de cada um, né? Você quer um Deus poderoso porque você precisa ser poderoso, você deseja ser poderoso, né? Você está preso a essa mentalidade, né? E aí você cria, né? Em vez de você se esforçar a ser semelhança de Deus, você quer criar Deus de acordo com a sua semelhança. Mas isso são limitações físicas e sensoriais do ser humano, né? E essas limitações individuais, né, elas podem ser herdadas pela comunidade onde você vive, né? E elas podem ser fortalecidas, reforçadas ou originadas com cada um dos indivíduos, né? Então, você perceber que a idolatria, né, é a coisa que mais magoa Deus, né? Porque Deus quer ser amado, né? Deus não quer ser substituído por um outro ídolo, né? Deus não quer ser substituído por um objeto de culto, de reverência, né? Os objetos existem monumentos, né? Isso são referências culturais, isso são referências políticas, né? Necessárias para os seres humanos se perceberem e firmarem os seus valores, né? Mas cultura, né, e religião são coisas que podem, né, ser distintas e devem ser distintas, né? Deus vai ficar feliz com isso, né? Deus não quer o bezerro de ouro, como Deus também não queria as pirâmides, né? Não precisa Deus não precisa disso. Deus não precisa ser defendido. Deus só precisa ser amado, né? E por que surgem então várias questões, né, vários conflitos, né? A guerra. Bom, a guerra é você defender o seu próximo, né? O que é a paz? A paz é defender o seu próximo, né? Defender o seu próximo é um gesto de amor, né? Pode ser e pode não ser, né? Porque se você vende a proteção como um comércio para a submissão do seu próximo, isso deixa de ser amor, né? Então, compreender o amor, né, o que é o amor, né, é o maior desafio do ser humano, né? E é o amor que é a essência de Deus, né? Deus precisa ser amado, Deus pede para ser amado, né? E muitas vezes não é. Ele é confundido com a idolatria, né? E Deus pede para amar o próximo, né? Jesus pede para amar o próximo. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso por conta da vaidade, né? Então, nós temos essas limitações, né? E o Evangelho, né, é uma reportagem da vida de Jesus. O Evangelho também, né, os evangelistas também, eles estão limitados pelas mesmas questões que eu, você e todos nós estamos, né? Você percebe isso no livro de João, né? João, né, se autodenomina o amado, né, como se ele fosse um preferido de Jesus. Poxa, o apóstolo, né, um dos apóstolos, discípulos que conviveu com Jesus, né, se distingue, né, se autodistingue dos demais apóstolos, né, como o amado, né, como alguém preferido, né? A própria reportagem, o próprio repórter, né, ele nos dá essa indicação, essa percepção. E aí a gente precisa compreender isso, né? Então, é o Espírito Santo, né, que vai fazer a gente compreender melhor as coisas. O Evangelho, né, é a nossa
primeira e pode ser, como fundamento, a única referência, né, para desenvolvermos essa comunhão com Deus e crescermos em espiritualidade, crescermos em fé, né? Mas, e a expressão do amor, ela é muito individual e ela é muito restrita, né, à cultura, né, de cada comunidade, de cada local e de cada tempo, né? Não podemos confundir, né, a amor com expressão de amor, né? Você pode amar e expressar de diversas maneiras, né? E quando a gente se apega a um tipo de expressão, nós podemos, né, e quase sempre estamos incorrendo no risco, né, de errar, né, por idolatria ou por vaidade, né? São coisas que às vezes, né, o modo que acreditamos expressar o amor pode nos distanciar do próprio amor, né? E isso é uma grande ironia, né? É um dos mistérios que nós estamos sujeitos. E compreender isso e superar isso, né, faz com que a gente tolere mais as diferenças, né? A gente compreenda mais o próximo como ele é, né? E não vamos nos ofender, né? E não vamos com o comportamento do próximo e também não vamos gerar violência querendo impor a nossa maneira como a maneira mais correta de pensar ou de agir, né? Então, existe um caminho, né? O caminho é orar, tá? E através da oração, né, essa comunhão se fortalece e o Espírito Santo, né, cada vez mais nos aproxima da gente, cada vez mais nos orienta. Então, tudo o mais é comentário, inclusive este que estou fazendo agora. Cara até para todos vocês e a gente continua conversando, né, sobre o fundamentalismo, porque acredito nesse momento como algo fundamental.